A provocação é boa, Jones, até pelo seguinte: nós não precisamos achar que o deputado Daniel Silveira não cometeu inúmeros excessos condenáveis para ficarmos estarrecidos com o que aconteceu essa semana, né? E que vem acontecendo há algum tempo. Então, assim, no limite você pode encontrar ali alguns crimes contra a honra, né? Difamação, injúria, calúnia. Você pode encontrar alguma coisa, talvez que você forçando a barra considere incitação à violência, né? Agora, discurso de ódio, essas coisas são termos que precisam ser melhor esclarecidos do ponto de vista jurídico, né? No Código de Processo Penal, na Constituição, são coisas muito vagas e esse é o ponto que pegou ali para inúmeros juristas, né? Desde o início do processo todo, ele tem o eufemismo vício de origem, ele nasce ilegal, ainda que depois a PGR tenha feito um pedido e ele se pegue nisso, o ministro Alexandre, né? Mas a gente sabe que ele é a vítima ao mesmo tempo que o juiz, né? E isso já é um grande perigo na justiça, não previsto. Nos votos dos ministros fica claro que o que está em jogo não é qualquer tipo de crime objetivo cometido pelo deputado, que foi ignorada a sua imunidade parlamentar, que foi preso em crime inafiançável por flagrante delito, sendo que ele tinha um vídeo. Então, são tantas inovações jurídicas que não precisa ser especialista para ficar chocado, né? E eu estou citando apenas algumas, e o próprio advogado de defesa, doutor Paulo Faria, apresentou um resumo de várias ilegalidades e inconstitucionalidades nesse processo todo, né? Salta aos olhos também, Jones, em relação a essa fala e causa espécie que a própria vice-procuradora-geral tenha rido na hora de ler o mesmo trecho e despertado também riso do ministro Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, essa é a grande ameaça à integridade física dos ministros, né? Causa espécie o duplo padrão. Quer dizer, nós temos um stalinista aí solto, que artistas como Caetano Veloso defendem, né? Jones, tem um nome parecido com o teu, né? Jones Manuel, né? Ele tem um outdoor agora dizendo que tem a solução para 100 milhões de famintos no Brasil, né? Quer dizer, aprendeu com o Lula a inflar números e inventar da cabeça dele. Mas a gente sabe o que o regime que ele defende fez, né? Matou 100 milhões de pessoas, milhões delas por inanição, né? Então, esse stalinista tem uma declaração, e eu quero ser aqui, inclusive, literal, para não cometer nenhum tipo de possibilidade de erro, então eu vou abrir aspas nesse momento. Tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que pegar o ministro do STF e pegar pelo cabelo. O presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar todos os representantes. Fecho aspas agora. E tudo isso está em vídeo, onde eu estou vendo nesse momento as imagens. Então o flagrante perpétuo continua lá. Eu quero saber por que ele está solto. Mencionaram também defesa de AI-5 de ditadura, o que seria antidemocrático e incompatível com a liberdade de expressão, mesmo para quem goza de imunidade parlamentar. Artigo 53. Quaisquer opiniões. Mas vamos lá, né? Eu quero entender por que não tem tudo que é comunista preso no Brasil. Eles defendem a ditadura do proletariado. O comunismo defende exatamente isso. No Congresso temos vários parlamentares que já subiram à tribuna para enaltecer tiranos e defender Stalin até, Fidel Castro e tantos outros. Então, o duplo padrão salta aos olhos, né? Aí nós temos a dosimetria, que é algo mais alarmante ainda, quer dizer, quase 10 anos de prisão, sendo que no Brasil, réu primário de homicídio pega 6 anos e cumpre a pena em liberdade, o que é escandaloso, mas é a lei, né? A própria Revista Oeste resgatou uma decisão agora, de 2019, recente, em que, abre aspas, segundo a polícia, a maior traficante da Bahia, né, foi presa e pegou apenas 4 anos e pouco. Metade, grosso modo, da punição do deputado Daniel Silveira. Então, quando você vai somando tudo isso, aí tem lá o voto do Dias Toffoli, que inclusive lembrou que vai completar 13 anos no STF, número sugestivo, porque a gente lembra que ele é advogado, ou pelo menos era, né,
formalmente advogado do PT. O Dias Toffoli mencionou claramente, eles confessam os crimes, isso é o mais curioso, e o grau de escárnio em que chegou o país. Ele confessa que não se trata de um julgamento de um indivíduo, nem sequer de um parlamentar. É além disso. O que está em jogo é a defesa das democracias mundiais contra esse tipo de ameaça. Leia-se a direita, né? Populista, sei lá. Então, o Dias Toffoli disse, com todas as letras, que não está em jogo ali o julgamento de um indivíduo. E eu jurava que era exatamente isso, né? Ele diz que está a democracia global ameaçada e por isso é importante o quê? Dar um recado? Então, fica claro que é um julgamento político, fica claro que é um show trial, bem como faziam os jacobinos e depois seus sucessores, os soviéticos, né? É um show trial para intimidar, para mostrar força, para mostrar quem manda, quem tem poder de fato, e para calar a boca de opositores, porque eles são todos ali um partido de oposição. O pastor Silas Malafaia, por quem eu posso ter algumas ressalvas e divergências, com quem eu tenho divergências, mas que não dá para negar a virtude da coragem, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo no dia seguinte, lembrando que o MST invadiu ou tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Vários policiais ficaram feridos, tiveram que fazer um cerco, proteger e depois ajudar a escapar, a levar embora da sede física do Instituto do STF vários ministros. 6 deles presentes no show trial dessa semana, no tribunal de exceção que vimos ali com uma perseguição política clara. E ninguém sabe de lideranças do MST condenadas a 10 anos por isso, sequer presas, né? Então, é muito escandaloso o que aconteceu. Não dá para adorar a pílula, mas muita gente está adorando a pílula. Muita gente está falando chora mais, porque acha engraçado o alvo ser um bolsonarista em vez de entender a dimensão da coisa, o monstro que estão alimentando, né? E acho mais engraçado e irônico ainda falar isso para mim, que moro há 7 anos num país que, com todos os defeitos e que vem aumentando graças aos democratas, né, tem Estado de Direito, tem império da lei. Ou seja, eles estão falando para mim que eu tenho que chorar mais, mas eu não vivo, eu não moro num país onde o Alexandre de Moraes pode me prender. Ao contrário, o jornalista Alan dos Santos encontrou aqui refúgio, abrigo, porque tem lei. Então eu acho curiosíssimo quem fala chora mais e vendo lenços, né, achando graça de uma situação em que estão dando um poder arbitrário, abusivo, elástico, quiçá infinito, a meia dúzia de ministros. É disso que se trata, né? O voto do ministro que quer empurrar a história e que diz que é o bem encarnado, a democracia, a voz da democracia contra o inimigo, que é o presidente Bolsonaro, esse ministro que considerou Cesare Battisti inocente, porque foi advogado dele, quando não era ministro, esse mesmo ministro, Barroso, mencionou também ali que em nenhum lugar do mundo pode-se cometer crime de injúria, de difamação dessa forma. Mas esse não é o ponto. Para isso, crime de honra tem um devido processo legal, que não é esse. Que não é esse. Além disso, a lei retroagiu, porque a Lei de Segurança Nacional usada pelo ministro Alexandre caducou, foi revogada. Foi revogada, na verdade. Então teve que retroagir lei. Quer dizer, é um absurdo de todos os aspectos jurídicos, e não é preciso ser especialista na área, mas vários especialistas, Tameia Danelon, Janaína Pascoal, Ives Gandra Martins, vários têm chamado a atenção para o grau de ativismo, de abuso de poder desse Supremo Tribunal Federal. Alguns políticos se manifestaram também com veemência. Menciono Paulo Eduardo Martins, menciono Marcel Van Hatten, fora a própria base bolsonarista, enquanto pseudo-liberais, covardes, como João Amoedo, aplaudiram. Aí tem que ver o PCO, até porque é lutar em causa própria, porque o PCO devia estar todo preso, a cúpula. Porque o PCO fala que tem que destituir o STF. Abertamente.
o PCO vai lá e sai, não em defesa do deputado, mas condenando o grau de arbítrio do Supremo. Supremo fascistoide, segundo os comunistas do PCO. Né? Então, enfim, ô Jones, dá para ficar aqui um dia inteiro falando desses absurdos todos. O dia inteiro. Agora, no caso do Alan dos Santos, né, outro inquérito, até a OAB finalmente se manifestou. A Gazeta do Povo fez uma ótima reportagem mostrando tintim por tintim os absurdos ali, ignorados em relação a direito de defesa de advogados, né, pelo Alexandre de Moraes, o mesmo. Né, o mesmo. Então, enfim, nós estamos flertando aqui com uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. A sensação nessa quarta-feira, após essa decisão, era uma sensação de quase desesperança. Assim, eles demonstraram mesmo o poder que eles têm, a força que eles têm e o total descaso em relação à Constituição. E aí, né, tem que fazer uma nota final de rodapé em relação ao voto do ministro André Mendonça, que era a esperança de muitos ali, que podia ter pedido vistas, recebeu uma ligação e atendeu no meio do voto, né, o telefone, e depois acompanhou o relator, fazendo só uma ressalva para incluir ali um pouco do outro lado. Né? Não, pessoas que falam coisas em relação a todos os poderes, né, inaceitáveis. E aí tem uma repercussão mega negativa, por motivos óbvios, e vai lá se justificar nas redes sociais, sentiu, né? Só que o emendo sai pior que o soneto. A emenda sai pior que o soneto. Porque se coloca como cristão, que tem que separar o joio do trigo. Repito o que eu disse logo no começo. Ninguém precisa achar que o deputado Daniel Silveira não cometeu inúmeros excessos e não gravou vídeos execráveis para ficar horrorizado com o que aconteceu. Tudo que a gente quer não é que o André Mendonça seja um bom cristão. Aliás, isso na sabatina ficou muito claro. A gente quer que ele seja um bom juiz constitucional. E me parece muito claro que o voto dele foi covarde. Foi acompanhar ativistas disfarçados de juízes que estão há algum tempo, e não é de hoje, praticando uma perseguição a bolsonaristas. É disso que se trata e nada mais.